Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o dólar. É um assunto que praticamente virou assunto de boteco. Todo mundo acaba que tendo uma opinião formada sobre essa alta do dólar, né? Que parece que não tem fim. R$ 6, 6,20, assim por diante. Mas como de fato a alta do dólar afeta a minha vida financeira? É isso que eu quero falar sobre hoje. Esse assunto eu quero falar hoje. E assim, eu fiz algumas pesquisas, né? Porque eu acho bacana a gente entender como que isso pode influenciar diretamente no nosso orçamento financeiro. Longe desse vídeo ser uma a ideia dele de prever alguma coisa. Longe disso, até porque eu não sou economista, a gente não tem influência nenhuma sobre isso. Isso é uma consequência do mercado por vários fatores. Então, deixo bem claro que a minha ideia aqui não é prever nada, tá? É só a gente entender se realmente a alta do dólar vai afetar, pode afetar a nossa vida financeira ou não. Então, eu linkei aqui, fiz um mapa mental, um pouquinho diferente hoje, utilizando um outro programa, mas de modo que a gente possa ter uma ideia de como agir em situações como essa, tá? Primeira questão aqui é o seguinte: o dólar ele é a principal moeda de negociação entre os países. Então, toda negociação, seja de compra ou de venda, entre países, vamos dizer assim, praticamente acontece com o dólar. Então, a gente teve aqui no Brasil, em 2024, praticamente uma relação de 5 para 1. Se você pegar aí a cotação do dólar desde janeiro de 2024, você vai ver que ele ficou na casa dos 4,80, R$ 5. Então, ficou nessa faixa. $1 equivale a R$ 5. E agora, no finalzinho de 2024, a gente percebeu uma alta mais acentuada, né, de 5 para 6, 6 para 6,20, 6,30. Então, a gente foi para uma relação de 6 para 1. É muito real para se comprar um dólar, né? Então, não tem como as coisas não serem impactadas por isso. E se a gente for analisar, uma grande parte da produção ela é dolarizada. Tem muito equipamento que precisa de componentes que vem de fora e isso é negociado ou isso custa em dólar. E muitas empresas praticamente têm produções que 100% é feito fora. Então esse produto ele vai chegar no Brasil sendo impactado por essa diferença de dólar para real. E outros itens que a gente não pode deixar de considerar, que são os itens básicos, né? Que é a farinha, a soja, o milho, o combustível, a carne, que a gente chama de commodity. Então, são itens que a indústria, principalmente a indústria alimentícia, né, utiliza para fazer os seus derivados. Então, eles são cotados em dólar. Né? Ah, o Brasil é um grande produtor de soja, milho, carne, combustível. Ok, mas o preço é cotado, tem uma cotação futura, né, no dólar. Então, o milho vai ficar mais caro, a soja, a farinha, o combustível, a carne, por causa dessa cotação. No caso aqui eu coloquei viagens porque, igual eu falei, o combustível, né? A viagem, por exemplo, o avião, usa querosene, é um derivado. Então vai ficar mais caro as passagens, o combustível em si, né? Assim, falo que vai ficar mais caro porque, como tem essa cotação do dólar, então tende, né? A gente tem essa ideia de que as coisas possam ficar mais caras. Mas lembrando, aqui não é nenhum vídeo para poder adivinhar nada, não, tá? É só para a gente entender a relação e o impacto disso quando você tem uma alta do dólar, quando tem uma baixa. E diretamente, né, vamos dizer assim, a alta do dólar ela pode impactar a inflação, né, no caso o IPCA. E se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, né, que o IPCA ele tem dentro da cesta dele de produtos o que? Transporte, que corresponde a 20%, e alimentos e bebidas, que tem 21%. Então, só essa questão do transporte dos alimentos e bebidas corresponde a 41% do IPCA. Então, se a gente observar que a alta ou a baixa do dólar impacta esses dois itens, né, que é uma gama de produtos, então a inflação pode ser impactada pela alta do dólar. E a inflação sendo impactada pela alta do dólar,
automaticamente o custo do dinheiro, né, também fica mais caro. Praticamente é uma relação aí muito próxima. Então, o dinheiro ficando mais caro, as empresas, quando buscam por dinheiro nos bancos, às vezes diminui essa necessidade porque está mais caro. E quando fica mais caro, tende a diminuir também o crescimento. As empresas param de crescer porque a relação, né, de pegar dinheiro emprestado para poder crescer ou para poder investir na empresa acaba que ficando assim mais difícil. Então é uma cadeia, pode ver, ó, é uma cadeia que a gente vai entendendo que uma coisa vai puxando a outra e vai levando até outra, né? E aí é o seguinte, é que nem eu disse, a gente compreender como que a alta do dólar afeta a vida financeira é nada mais nada menos do que a gente ter mais consciência na forma que a gente consome. Pode ser que pessoas nem sintam essa diferença ou não impacta, né? Mesmo que se aumentar o preço das coisas, não vai impactar diretamente no bolso, né? Mas a gente tem que entender que quando tem uma alta de preços, as pessoas, as famílias que têm renda mais baixa, logicamente, que são as que mais vão sentir o impacto disso. O Brasil ele é muito grande, então pode ser que regiões vão sentir mais, outras menos, umas mais rápidas, outras mais lentas, né? Então, assim, a gente não tem como medir isso, essa proporção igual. Como que isso pode acontecer para cada pessoa, até porque cada um consome de uma forma diferente. Mas o fato é que, se porventura isso vier a trazer um impacto, a gente tem que ter consciência de poder fazer escolhas melhores, né? Igual eu falei, cada um tem uma realidade. E o que eu mais ouvi nesses últimos dias foi essas duas frases aqui, essas duas afirmações. Ah, o dólar está subindo, mas eu não ganho em dólar, como que isso pode impactar a minha vida? E não vai impactar. Ah, eu não. O dólar está subindo, mas eu não pago em dólar, eu não recebo em dólar. Então, para mim, não afeta em nada. Não é bem assim, né? Infelizmente. A gente também não pode ter esse pensamento assim de que as coisas não vão acontecer simplesmente porque a nossa moeda não é o dólar. Como eu falei aqui para cima, tem muitas variáveis e muitas coisas que influenciam ou não a alta do dólar, né? Então eu acho que são duas frases que, por mais que realmente a gente não tem o que fazer, né? Porque o que eu posso fazer para o dólar aumentar ou diminuir? Nada, a gente não tem esse controle, logicamente. Mas, e também a gente não vai perder o sono por isso, né? Porém, ele impacta sim, mesmo a nossa moeda não sendo dólar, sendo real. O impacto ele é direto porque o mundo é globalizado e as coisas derivam do dólar, é a moeda principal. E aí, a gente, como eu falei, a gente vai perder o sono? Não, né? Porque a gente não tem como fazer nada. Mas a gente continua fazendo o quê? Trabalhando, poupando e tendo a nossa reserva de emergência. É a reserva de emergência que vai salvar a gente aí de eventualidades que às vezes aconteça que a gente não está preparado. E aí cabe você avaliar se a sua reserva de emergência, dependendo da situação que possa acontecer, ela está sendo suficiente ou não. E se você precisar aumentar um pouco mais, até um pouco mais de cuidado, cabe a você aumentar um pouco mais a reserva, ter um pouco mais de dinheiro disponível para essas coisas, né? E outro detalhe que eu chamo a atenção é o quê? Que com o aumento dos preços, se isso vier a acontecer, aumenta a desigualdade social e aumentando a desigualdade social, pessoas ficam mais vulneráveis. Então cabe a gente ter um pouco mais de atenção com essas pessoas e às vezes a gente está mais atento para a gente poder contribuir, para a gente poder doar, para a gente poder fazer caridade, dentro daquilo que a gente pode ajudar, dentro da nossa realidade, né? Mas é comum, infelizmente, pessoas próximas a nós ou no nosso caminho que a gente passa, né? E vou para o trabalho, volta para casa, vai para alguns lugares. É comum, às vezes, a gente se deparar com pessoas com vulnerabilidade social, principalmente com necessidade de comida. Então, se porventura, e é uma consequência disso acontecer, que a gente fique mais atento com essas pessoas que precisam da nossa ajuda. E continuando aqui, né? Quais são os aprendizados que a gente tira de tudo isso? O que a gente pode tirar de aprendizado com essa situação do dólar? Que não vai ser a primeira e não vai ser a última também, né?
Primeiro, a gente não tem controle sobre isso, nem sobre a baixa, nem sobre a alta. A gente não pode fazer, na verdade, absolutamente nada. Isso é uma consequência do mercado que tem como fundamento principal demanda e procura, né? É isso que faz o dólar aumentar ou não. E aí a gente, logicamente, a gente tem que consumir com mais cuidado, dependendo do impacto que isso pode trazer na sua vida. Lembra? As pessoas que têm renda mais baixas vão ser diretamente mais impactadas pela alta do dólar. E independente disso também, cabe a gente consumir com mais cuidado, né? Até porque, ó, lembra, transporte e alimento são os que podem ser mais impactados. E como é que a gente fica sem comer? E a gente depende muito do transporte, principalmente no nosso país, né? Até para poder ir trabalhar. Então, a gente tem que tomar cuidado e consumir com mais cuidado. É o grande aprendizado que eu vejo e que eu fico atento. Se eu precisar implementar isso na minha vida, ter mais cuidado ali no dia a dia, é o que eu vou fazer para mim e para minha família. E qual que é o impacto direto, né? Aonde que a gente vai economizar já dentro de um orçamento que às vezes é muito ajustado e assim milimetricamente muito contado, né? Às vezes a gente tem um orçamento que assim custa chegar até o final do mês. Demora ali, né? É quase que é o necessário, é o suficiente que a gente tem. Logicamente que são nos gastos esporádicos, né? A gente vai deixar de consumir coisas relacionadas à nossa diversão ou coisas que não são fixas. Por quê? Logicamente que a gente vai priorizar esses dois itens, né? Que é mais, logicamente, primeiro o alimento e depois o transporte. E também cada um tem sua realidade. Mas eu falo assim como aprendizado, né? Esses itens esporádicos, eles são os que mais sofrem, porque se a gente tiver que escolher alguma coisa para reduzir, para economizar, é nisso daqui que a gente vai olhar primeiro, né? E a gente não pode deixar de esquecer que o início do ano é o início que tem muitos gastos, por exemplo, IPTU, IPVA, seguro, renovação de matrícula, material escolar para quem tem filho e várias outras coisas, cada um com a sua realidade, mas o início do ano reserva muita surpresa, imposto de renda. Então a gente sai de um ano, de um final de ano que tem muitas festas, presentes, diversão, olha a diversão, e entra num ano, no início de ano, que tem muitos gastos que já é ali fixo, né? Necessário que acontece. Então, alinhado com um dólar que vem aí impactando muitas coisas no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter sim um cuidado, mesmo a gente não trabalhando com o dólar fisicamente, mas a gente tem que ter sim um cuidado com as coisas que podem ser impactadas com isso, às vezes de uma forma mais rápida ou às vezes de uma forma mais lenta, tá? Então esse é o grande objetivo desse vídeo aqui, trazer esse questionamento para vocês. Como eu falei, eu ouvi bastante essas frases, né? Ah, eu não ganho em dólar. Ah, eu não pago nada em dólar, eu não compro em dólar. Então como que isso vai impactar? Infelizmente acaba impactando sim. E a gente tem que ter um orçamento financeiro ajustado, né? A gente tem que ter um orçamento financeiro aí capaz, se for necessário, de a gente conseguir fazer ajustes, a gente conseguir se virar nos 30 para poder fazer ele ser suficiente para terminar o mês sem a gente estar devendo. E por fim, que aqui são dois itens que eu quero trazer vídeos separados, tá? Que são os investimentos em dólar, né? Primeiro, eu devo comprar dólar, eu devo ter dólar. Logicamente que comprar dólar não é um investimento em si, né? Ele entra mais na categoria de reserva de valor. E outro detalhe é hoje a gente consegue abrir conta numa corretora americana e poder comprar ações, por exemplo, de empresas americanas. Então, será que faz sentido, né? Será que essa alta do dólar ela pode trazer um novo pensamento, uma nova necessidade para a gente, às vezes que já está na condição de investidor, ter um olhar para esse item, né? Eu já tenho o hábito de poupar, já guardo dinheiro, mas agora eu quero ter uma visão um pouco mais global. Será que eu devo ter uma reserva de valor em dólar e devo ter ações de empresas americanas? Então a gente vai falar sobre isso num vídeo futuro aí que vocês acompanham para não perder esse assunto, que vai ser bem legal também. E esse aqui também que eu acho muito interessante, né? Como ganhar em dólar? Será que é possível a gente ter aí uma renda
realmente proveniente de um trabalho que a gente possa vir a fazer e esse trabalho nosso seja uma fonte de renda em dólar? Será que é possível? Quais são as modalidades? O que será que eu posso fazer aí para 2025, por exemplo, para que eu tenha novas fontes de renda trabalhando, mas ganhando em dólar? Então são dois vídeos que eu quero trazer conteúdo para vocês. De modo geral, era isso que eu queria dizer para vocês. Lembrando, né, finalizo dizendo mais uma vez, isso aqui não é um vídeo para tentar prever nada, longe disso, até porque a gente não tem esse dom, né? E também dizer que a gente não tem controle nenhum sobre isso. O único controle que a gente tem é nas escolhas que a gente faz. Então, aqui o nosso orçamento ele seja, se ele for posto à prova, que a gente tenha maturidade e consciência para poder se adaptar em relação a isso, tá? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, comente, se inscreve aí no nosso canal. E se você tiver alguma sugestão de algum assunto, traz aqui para nós que eu tenho o prazer de criar conteúdo aí para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.